por gentileza. Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler e refletir brevemente na passagem do verso 35 em diante, quando Jesus acalma a tempestade. Se você olhar para o modelo de ensino de Jesus, irmão, o modelo de ensino de Jesus era extremamente prático. Capítulo 3, verso de número 14 do Evangelho de Marcos, diz que Jesus chamou 12 para andar com ele, e depois para os enviar a pregar. E nós temos repetido isso aqui, dizendo que primeiro, Jesus se importa em chamar as pessoas para estarem com ele. A primeira coisa que Jesus fez não foi enviar o povo para pregar, não foi enviar o povo para trabalhar, foi: venham e se aproximem, venham andar comigo. E enquanto os discípulos andavam com Jesus, eles tiveram várias lições. Marcos capítulo 4, nós tivemos aqui uma série no ano passado, falando só sobre as parábolas do reino, em Marcos capítulo 4. E foi uma bênção. No GDs nós discutimos isso também. Falamos várias vezes sobre essas parábolas. E aí, irmãos, no finalzinho desse capítulo, depois de Jesus ensinar e falar, explicar as parábolas, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, da semente, explicando o reino de Deus, Jesus fala assim: vamos embora para o outro lado da margem. É isso que vai acontecer aqui agora. É essa cena que nós estamos aqui. E aí Jesus então fala assim: vamos nesse barco, ele já estava no barco, vamos atravessar para o outro lado. E os discípulos começam a atravessar. Depois de um dia exaustivo ali de ensinamentos, eles estão dentro de um barco. E você sabe a história, diz o texto da palavra de Deus, nós vamos ler agora: uma grande tempestade toma aquele barco. Vamos ler, verso 35 de Marcos capítulo 4. Diz assim: naquele dia, verso 35, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles terminam fazendo essa pergunta. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, oramos a Ti mais uma vez, gratos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade nessa manhã de refletir no discipulado, de entender que o Senhor tem um caminho para que nós possamos trilhar. O Senhor nos chama, nos desafia para esse caminho. E pedimos ao Senhor que nos dê a graça nesses próximos minutos de refletirmos, de recebermos uma palavra do Senhor, de encorajamento para esse ano, para esse tema tão importante dentro da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, Jesus havia chamado os 12 para que eles estivessem com ele, mas eles não sabiam que ao longo dessa caminhada, estando com Jesus, eles seriam testados em vários momentos. Nada muito diferente do que acontece comigo e com você hoje, viu? Nada muito diferente. Vem andar com Jesus. Ele fala: eu vou andar com Jesus, vai dar tudo certo na minha vida agora, entendeu? Nada vai me acontecer, eu estou protegido, estou debaixo, da mão de Deus, ninguém pode me tocar. É assim? A gente sabe que não. Biblicamente falando, não. É fato que Deus cuida de nós, é fato que estamos amparados por Ele, mas em alguns momentos seremos provados. A palavra de Deus já nos ensina isso. E a provação, ela tem um propósito. É interessante que quando Jesus chama os discípulos para andar com Ele, por várias vezes os discípulos são surpreendidos, irmãos. Por várias vezes eles se assustam com o que Jesus está fazendo. E isso só prova uma coisa,
que serve para você, serve para mim, da mesma forma como serviu para os discípulos. Muitas das vezes, nós não conhecemos Jesus realmente. Ou conhecemos pouco sobre quem é Jesus. Até dizemos que conhecemos, mas o discipulado, irmãos, em primeiro lugar, o primeiro passo que nós vamos dar aqui ao longo desse mês é o passo da fé. É impossível falar de discipulado se nós não falarmos de fé. Fé. É essencial para você que entendeu que é um discípulo, que você entenda que só é possível trilhar o caminho do discipulado através da fé. Como diz o texto da palavra de Deus, inclusive, sem fé é impossível agradar a Deus. E por que fé? Qual é a questão? Os discípulos ficaram surpresos, irmãos, com a maneira como Jesus conduziu a história, como Jesus conduziu as coisas, mostrando para nós que as maiores lições de Jesus não se dão num banco de escola, viu? Ainda que sejam importantes esses momentos. As lições mais impactantes de Jesus não acontecem enquanto nós estamos sentados assistindo alguma coisa, acontecem na vida real. E eu poderia te perguntar aqui agora, eu tenho certeza disso, quais lições o Senhor está te ensinando hoje? Quais circunstâncias você está vivendo na sua caminhada com Deus que estão te ensinando? É no seu trabalho? É na sua família? Quais são as circunstâncias que você está enfrentando que você pode dizer, Jesus está me ensinando? As lutas, os desafios, em alguns momentos as tempestades que Jesus está te deixando passar para que você aprenda a confiar, a ter fé. Quais são? Talvez você consiga responder para mim de imediato. Talvez seja uma enfermidade de um filho, aí pega a gente de surpresa e de repente você está ali tendo que ajustar a rotina, perdendo horas de sono, e como é que você reage a isso? Sabe o que é o discipulado? É ver como que a gente reage, não nos momentos de tranquilidade, irmãos. Porque, que dificuldade há, já diz a palavra de Deus, tratar o outro bem quando ele trata a gente bem. Poxa, quando alguém te trata, você está lá no caixa do supermercado, a pessoa vem e te atende, bom dia, tudo bem, como é que você está? Você fala, poxa, é fácil dar um bom dia para essa pessoa, não é? Mas agora, quando você é maltratado, é fácil tratar bem? É quando a circunstância está adversa, quando a circunstância está contra nós, que nós de fato seremos testados com relação à nossa fé, à nossa confiança, aquilo que cremos de verdade. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Depois de um extensivo período de ensinamento, Jesus coloca os discípulos dentro de um barco. E diz o texto da palavra de Deus que Jesus vai descansar. Ele deita na popa, é a parte de trás do barco, tá? E Jesus deita num travesseiro na parte de trás do barco e dorme. E as ondas começam. A região ali do mar, onde eles estavam ali, é uma região onde correm ventos que acabam pegando, às vezes, desprevenidas embarcações e podem ser parecidos com uma espécie de um tufão, um furacão, alguma coisa assim, dependendo da força, da potência daquele vento. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E é nesse cenário que os discípulos se encontravam. Alguns desses homens, irmãos, eram experientes no mar, mas eles estão amedrontados com a força e a violência do vento e das águas que batem no barco. Eles estão com medo. E Jesus está onde nisso? Dormindo atrás do barco com a cabeça no travesseiro. Ao ponto dos discípulos chegarem até Jesus, o texto não nos diz qual deles fez isso, mas um deles teve a coragem de chegar até Jesus e fazer a pergunta que às vezes eu e você fazemos na caminhada com Cristo. Jesus, qual foi a pergunta que eles fizeram? Você não se importa comigo, não? Você não me ama, não, Jesus? Olha a minha vida, olha a situação que eu estou, Jesus. Você não se importa comigo, não? A gente confunde, irmãos, o silêncio de Deus, preste atenção, muitas vezes nós confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus, e são coisas muito diferentes. Em alguns momentos, Jesus vai se calar para nós. Olha o alerta aí, todo mundo recebendo o alerta. O negócio está um problema agora. Alerta, choveu, irmãos. Cuidado para onde você vai direcionar isso depois do culto. Voltando aqui. Jesus, em alguns momentos, ele vai se calar. Ele vai se calar.
mas não quer dizer que ele está fora, que ele está ausente. É bonito a gente perceber a humanidade de Cristo nesse texto, quando ele, possivelmente bastante cansado, ele é o Deus homem, escolhe dormir. E enquanto o barco estava ali, possivelmente balançando violentamente, isso não acorda Jesus. Que coisa impressionante, irmãos. E a primeira pergunta, são 4 perguntas que esse texto tem. Esse texto tem 4 perguntas. A primeira delas é essa: Senhor, não te importa que pereçamos? Essa pergunta é uma pergunta infeliz, irmãos. É uma pergunta de alguém que é imaturo na fé. Mas às vezes é assim que a gente lida. Deus, olha a situação que eu estou enfrentando na minha família, olha o meu casamento, olha a minha realidade financeira. E a gente pergunta: Deus, o Senhor não se importa? A primeira pergunta revela um questionamento, uma dúvida sobre o cuidado de Deus. Isso é muito sério. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. A segunda pergunta, nós não vamos ter tempo, para poder aprofundar, é de Jesus. Jesus fala assim para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Ou melhor, se a gente fosse trazer para um entendimento um pouco mais fácil, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tão temerosos? Essa é a ideia da palavra de timidez. Irmãos, é uma outra verdade. Jesus está escancarando o coração dos discípulos, como muitas vezes ele escancara o meu e o seu. Por que a gente teme tão facilmente as coisas? Às vezes não precisa de uma tempestade não, irmãos. É um chuvisco. Qualquer coisa fora do nosso controle já nos desespera, já nos deixa ansiosos, já nos deixa angustiados. O discipulado, irmãos, é uma caminhada de fé que vai exigir de nós confiança, vai exigir de nós coragem. Espera aí, se Jesus está comigo, a quem temerei? Ao que temerei? A que temerei? É uma pergunta que a gente precisa fazer para o nosso coração. Por que você está assim? Você tem que às vezes dizer para você mesmo: por que você está tão angustiado? Por que sua alma está tão aflita? É uma pergunta que a gente precisa fazer. O medo, irmãos, ele é tão prejudicial para a nossa fé. O medo paralisa. A terceira pergunta é a pergunta de Jesus também, dando sequência à primeira que ele fez. Ele diz assim: como é que não tendes fé? Verso 40. Como é que não tendes fé? E essa pergunta revela que Cristo está chamando esses discípulos não é para serem ouvintes. Jesus não está te chamando para ouvir o culto, irmão. Ele não está te chamando para isso. Se você está aqui, não, vou lá ouvir, vou assistir a pregação. Não. Jesus não está te chamando para passear na igreja. Jesus está te chamando para um relacionamento de fé, onde você confia no que Ele fala. E se você confia, se você tem fé, você obedece. Irmão, sem fé não tem como fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, submeter ao discipulado de Cristo. Por quê? Porque eu não acredito que aquilo é verdade. Você vai ouvir a gente falando assim: você precisa viver o discipulado, você precisa abrir o seu coração para ser um discípulo, para se deixar ser cuidado, para Deus cuidar da sua vida, para ser transformado. Mas se você não acredita em Cristo, você não acredita nessas palavras. Essas palavras não passam de folhas secas, palha, que o vento... Você ouve isso aqui, daqui a pouco isso sai da sua cabeça, do seu coração. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês precisam entender que é muito mais do que sentar e ouvir um tanto de parábola. É muito mais do que sentar e ouvir um sermão. É vida prática. Tiago vai deixar isso claro para nós. Fé e obras andam conectadas umas com as outras. Fé não é um conceito abstrato, distante, quase imaterial, que você não consegue alcançar. Fé é um conceito... Não é. Fé, biblicamente falando, é algo que é evidente naquilo que eu faço. Fé diz respeito a tudo na minha vida. A minha fé vai moldar tudo o que eu sou. Vai moldar a maneira como eu dirijo o meu carro, como eu gasto o meu dinheiro, quais amigos eu tenho. Tudo isso é moldado pela fé. Se eu vou ou não a um GD, se eu me envolvo ou não em uma igreja, se eu leio ou não as Escrituras, tudo isso é questão de fé. A fé é extremamente prática, irmãos, prática, e ela precisa atingir a minha e a sua vida.
se eu me dou ou não pelo Evangelho, isso vai dizer muito sobre em quem eu creio ou no que eu creio. Jesus está virando para os discípulos dele e está falando para ele: vocês não têm fé, vocês não têm fé. E parece que nenhum deles conseguiu responder. Parece que nenhum deles conseguiu retrucar. Que isso, Jesus? É claro que eu tenho fé. Não, eu não tenho isso aqui. Jesus está falando para eles, está confrontando eles. Vocês não entenderam? Eles já tinham visto demônios se sujeitando, eles já tinham visto pessoas sendo curadas, coisas extraordinárias já tinham acontecido aqui. Mas Jesus estava chamando eles para uma lição de confiança, de fé, de convicção. E eles terminam então com a última pergunta. E eu encerro também aqui a minha fala. O texto vai dizer que eles estão possuídos de grande temor. Diziam uns aos outros. Já viu aquele burburinho? Igual quando apitou aqui o alerta da Defesa Civil? Eu não recebi, você recebeu? Sabe esse burburinho que acontece? Foi assim naquela hora. Imagine você no meio de uma tempestade. Eu já vi alguns vídeos, não sei se você já viu. Na rede social você acha. Uns vídeos de umas ondas enormes, umas embarcações gigantes enfrentando. Irmãos, as ondas são do tamanho de prédios, é uma coisa assombrosa. Não estou dizendo que esse era o cenário aqui, mas eu imagino o medo deles numa embarcação de menor porte, enfrentando ventos fortíssimos. É algo assustador, irmãos. De fato, eles estavam temendo pela própria vida. E de repente, numa palavra, olha como isso é questão de fé. Numa palavra, o Senhor fala: vento, para. Ondas, se acalmem. E o texto diz que fez-se grande calmaria, grande bonança. De repente. Ao ponto de aqueles que estavam antes temendo a vida por conta das ondas, estão temendo o que agora? Estão temendo Jesus. Eles então, tomados de temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Jesus que transforma corações. Ele tem poder. E quando ele diz: vem a mim, você não consegue resistir. Você pode ser quem você for. Você pode acreditar no que você quiser. Se Cristo te chamar, você se sujeita. É interessante porque a voz de Cristo que aqui ecoa no meio daquela tempestade, dizendo para o vento se acalmar e para o mar se aquietar, é a mesma voz que estava no princípio, lá em Gênesis capítulo 1. É a mesma voz que estava naquele lugar sem forma e vazia e começou a dizer assim: haja, 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 haja. E as coisas foram tomando forma. Essa é a autoridade da palavra de Cristo. Quando Ele diz, acontece e nada pode se opor a Ele. Uma pergunta para mim e para a sua reflexão. Se os ventos obedecem Jesus, se as ondas obedecem Jesus, se as leis da natureza são conduzidas por Jesus, se os demônios se submetem a Jesus, porque eu e você vamos resistir a Ele. Se tudo obedece a Cristo, se quando Ele fala as coisas acontecem, por que quando Ele diz, vem? Por que quando Ele diz, vá? Por que quando Ele diz, seja? Eu falo, não, eu acredito diferente. A gente ouviu isso enquanto estávamos expondo Jonas. E é exatamente isso que acontece com o ser humano. O ser humano é tomado por uma cegueira tal, que ele acha, ele acredita, que ele pode resistir à vontade de Deus. Me perdoe a palavra, mas é uma situação de ignorância, querido. Você não pode resistir à vontade de Deus. Não pode. Os ventos o obedecem, as ondas o obedecem. E quando Ele diz a você, vai e faça discípulos, você acha que você tem opção? E quando Ele diz a você, entregue tudo que você tem e é, você acha que você tem opção? E quando Ele diz a nós, eu quero transformar a sua vida, você acha que tem opção? Por isso a nossa teologia, irmãos, me perdoem, mas
a maneira como enxergamos as Escrituras nos faz entender que só Deus pode transformar o coração humano. Só Cristo pode convencer você que você precisa dele. Isso não é uma atitude humana, isso é algo espiritual, por isso exige fé. Fé. Esse é o primeiro passo. Discipulado, irmãos, é coisa para crente. Discipulado é coisa para pessoas que acreditam que Jesus é Senhor e Salvador da vida delas. Não estão passeando dentro do meio gospel. Não são visitantes crônicos de igreja. Não. São pessoas que se comprometem com Cristo, que assumem as suas responsabilidades. Esse é o chamado de Jesus para nós. O GD é uma maneira da gente viver o discipulado, mas não é tudo. Não é tudo. O discipulado é muito mais amplo do que o nosso GD. Mas é uma boa forma de você começar. Nessa manhã, tivemos a grata oportunidade de conhecer alguns desses grupos que estão acontecendo por aí. Quem sabe 2025 é o ano de você se empenhar um pouco mais nessa área. Quem sabe 2025 é o ano de você falar, eu quero assumir esse compromisso, eu quero começar esse trabalho. Eu quero fazer parte. Quem sabe pode começar um GD na sua casa. Já imaginou? Pastor Richard, é possível? Irmãos, é uma bênção. Nós estamos lá no nosso GD, o seminarista Warley está comigo. E lá nós temos pessoas que nem são da igreja. Toninho, Ana estão com a gente também lá, presbítero Toninho. Luiz, Eliette, bênção, pastor Salem. E lá nós estamos, irmãos, semanalmente, compartilhando a palavra, vivendo em comunhão e conhecendo pessoas que eu não fazia ideia que eu poderia conhecer. Falando de Jesus para pessoas que eu não fazia ideia que eu poderia falar, porque o GD me deu essa oportunidade. Que nós possamos abraçar as oportunidades, obedecer o chamado de Jesus, que nós possamos acolher o discipulado. Em primeiro lugar, nós vamos discutir ainda algumas coisas, como um ato de fé. Amém? Eu queria que a gente encerrasse, se possível, com aquela canção de novo. Tem como? Tem como, Tiago? Aquela segunda canção que vocês cantaram? A letra dessa canção é uma letra bonita. Lucas, põe para nós aí. Somos. Põe a letra aí. Ela fala, santifica-nos na tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com o Pai. Porque não tem jeito, irmão, da gente ser igreja sozinho. A gente precisa uns dos outros. Edifica-nos na perfeição, só então seremos tua expressão. Sabe o que é discipulado? É imitar Jesus. Discipulado é você andar tão perto de Jesus e tão perto da palavra de Deus que as pessoas começam a ver Jesus em você. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Jesus morreu por essa igreja, irmãos. Somos 2 ou mais em teu nome aqui. E todos saberão que Deus o enviou. Por quê? Porque é exatamente isso que Jesus falou. Jesus está orando em João 17, ele está dizendo, olha, que quando eles forem unidos, olha isso, irmãos, quando a igreja for unida, Pai, faça o zoom para que os outros vejam que o Senhor me enviou. A unidade da igreja, irmãos, é uma pregação do Evangelho para apontar para Cristo. E o contrário também é verdade. A divisão, a facção dentro da igreja é a destruição da mensagem do Evangelho. E a gente vai cantar isso então agora, estamos no jeito aí? Nós vamos cantar isso agora, te convido a ficar de pé para a gente encerrar esse momento em nome de Jesus. Vamos lá?